Desejo cumprimentar os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dou graças a Deus por mais esta oportunidade que Ele me concede nesta tarde deste dia, para mais uma vez me colocar aqui diante deste instrumento para mais um vídeo mensagem. Dou graças a Deus por tudo quanto Ele tem sido na minha vida, na vida da minha filha, no meu lar, na minha casa, pelo conforto, pelo consolo, pela esperança que Ele tem posto em nossos corações, na certeza de um dia rever os nossos amados e queridos entes queridos. Queridos amados, convido-vos nesta oportunidade a ler comigo no livro do Apocalipse, o livro da Revelação, capítulo de número 20, versículo de número 11 a seguir. Livro do Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 a seguir, que diz-nos assim esta palavra de Deus: E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Amém. Glória a Deus. Complementando esse texto ora lido, quero ressaltar aqui Gálatas capítulo 4, versículo 16. Acaso fiz-me vosso inimigo, dizendo a verdade? Glória a Deus. Bendito seja o nome santo de nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Queridos, amados irmãos, nesta oportunidade, eu quero de antemão já ressaltar aqui que o inferno não está vazio. Repito, o inferno não está vazio. Ouvimos pregar que o inferno está vazio. O inferno não está vazio. Vazio está o lago de fogo. O lago de fogo está vazio, mas o inferno não está vazio. Todos que morrem sem Jesus vão para o inferno, assim como verdade é
que o justo vai para o paraíso. Quando a palavra de Deus refere a inferno, tratando de um lugar de suplício, de sofrimento eterno, está falando do Hades no grego, está falando do Sheol no hebraico. Então é bom compreender, irmão, que o inferno não está vazio. Ora outra ouvimos pregar isso em cima do altar e das nossas igrejas. Hades e inferno não são dois lugares diferentes. É o mesmo lugar. Hades é o nome grego que se dá ao lugar aonde o sofrimento é eterno, aonde é um verdadeiro inferno. Quando se fala no hebraico Sheol e inferno, não são dois lugares diferentes, é o mesmo lugar. Sheol é o nome hebraico do inferno. Lemos aqui em Apocalipse que o inferno e a morte darão os mortos que nele estão, para depois serem jogados no lago de fogo. Então o que está vazio é o lago de fogo e de enxofre. Mas o inferno está cheio de gente. Todos quanto morrem sem Jesus vão para o inferno. O próprio Jesus disse isso. A passagem do rico e de Lázaro. Lázaro estava no seio de Abraão, no paraíso. O rico estava no inferno, aonde ambos eram separados por um grande abismo, de maneira que quem estava no paraíso não poderia passar para o inferno, e quem estava no inferno não poderia passar para o paraíso. Jesus, quando ressuscitou, Efésios 4:11, tirou o paraíso que estava embaixo, do lado do inferno, levou para cima e colocou debaixo do altar de Deus. Então, irmãos, compreendamos isso, entendamos isso. O inferno dará os seus mortos que nele há. E depois o próprio inferno e a morte serão jogados dentro do lago de fogo. Glória a Deus, aleluia. Queridos irmãos, queridos amigos da palavra de Deus, no texto ora lido, no qual fiz esse rápido e breve comentário com respeito ao inferno, não está vazio. Mas o que me chama a atenção é o julgamento que se dará neste lugar. E o que me chama a atenção para isto registrado aqui é a expressão que diz João, falando que ele viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E o comentarista da lição do trimestre passado
do terceiro trimestre, na lição de número 12, do dia 17 de setembro de 2017, que traz por título O Mundo Vindouro. No segundo tópico, no segundo subtópico, diz assim o comentarista: o julgamento. Não há menção de vivos no juízo final. E é aqui que eu quero abordar nesta oportunidade. O comentarista diz: não há menção de vivos no juízo final. Esta é mais uma das razões que me leva a não frequentar a escola bíblica dominical. Porque se eu estivesse no dia em que esta lição fora dada, eu iria contestar aqui, e mais uma vez eu iria estar sendo taxado de polemizador e de tumultuador. Porque parece que para os nossos superintendentes de escolas dominical, para alguns professores, nós temos que aceitar cegamente, sem expressar nenhuma opinião própria, o que o comentarista escreve. Porque chegam até a afirmar que a revista da Escola Bíblica Dominical foi dada ao comentarista por inspiração. Então não cabe questionamento, e sim tem que se aceitar tudo o que se está escrito nesta lição. E isso eu não concordo, eu não aceito. Porque o único livro dado por inspiração divina é a Bíblia Sagrada. Os demais livros escritos foram inspirados na inspiração humana, na inspiração dos homens, sujeito a erros, a falhas, como no caso desta lição deste terceiro trimestre, onde alguns erros foram aqui ensinado de forma que não se questionou e ninguém se opôs contra, mas aceitaram de maneira cegamente como sendo a verdade inspirada por Deus nos escritores das nossas revistas. Então eu louvo a Deus porque eu não estava neste dia, porque eu ia questionar mais uma vez este dizer de que não há menção de vivos no juízo final. Então eu pergunto, se não há menção de vivos, se afirma de que no juízo final não haverá vivos, então onde estarão os vivos, que estarão durante a grande tribulação, durante o milênio? Para onde eles foram? O que sucederam com eles? Se o julgamento será apenas de mortos que ressuscitarão? A expressão grandes e pequenos, que não fala de tamanho, de estatura, e sim de posição social. Fala sim de senhores, sábios, ricos, servos, indoutos, pobres. É nisto que se refere a expressão grandes e pequenos. E não referindo-se a crianças e a adultos. Mas estes estarão lá, os senhores e servos, os sábios e indoutos,
os ricos e os pobres, ambos se encontrarão no dia do juízo final. Mas eu pergunto, e os vivos, e aqueles que no decorrer do milênio, e após o mesmo, dá-se o julgamento do grande trono branco, aonde estarão esses vivos? O que sucederá com eles? Esta é a pergunta que eu faço. Porque é verdade que a ressurreição será de ímpios. A segunda ressurreição será de ímpio. A primeira é de justo, que se dará até o milênio. Depois, a segunda ressurreição de ímpios, de injustos, que ressuscitarão, como disse Daniel, para vergonha e desprezo eterno. Mas e aqueles que estiverem vivos? Se não há vivos no dia do julgamento do trono branco, o porquê do livro da vida? Qual a razão do livro da vida no dia do juízo final? Se uma vez mortos, já estão julgados, condenados, sendo ressuscitado apenas para receber a notificação de sua condenação, sendo jogado então no lago de fogo. Então, para que o livro da vida? É aí que eu não concordo com o que diz o comentarista, de que não há menção de vivo no juízo final, e por não haver menção, não haverá vivos no juízo final. Cadê os vivos? O que aconteceram com eles? Quando findou o milênio, quando se deu o julgamento do trono branco, é óbvio que eles estarão lá. É óbvio que eles também serão julgados. É óbvio, pois o versículo de número 15 diz: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Isto é uma prova de que estarão pessoas vivas lá, para também serem julgados. Aqueles que no decorrer do milênio, diante da grandeza deste governo e deste rei, professarem por aceitarem a Jesus. Aqueles que vieram da tribulação e não negaram a Jesus. É óbvio que os seus nomes estarão escritos no livro da vida. Aqueles que negaram a Jesus, aqueles que diante da grandeza do seu reino não se curvaram a Cristo para reconhecê-lo como Senhor e Salvador, é lógico que estarão também lá. E abrindo os livros, seus nomes não estarão lá. Então cumpre-se aqui o versículo 15: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. É óbvio que haverá ressurreição de ímpios. Serão eles julgados. Mas aqueles que estiverem vivos também receberão a sentença. E se não for ali naquele momento, aonde será?
Aonde estarão eles? Então, se eu tivesse neste dia, eu contestaria mais uma vez contra o dizer do comentarista. E mais uma vez, talvez eu não seria aceito. Eu seria mais uma vez tido como aquele que polemiza e tumultua a escola dominical. Porque parece que quando a verdade se contrapõe a nós, não queremos aceitá-la. Mas como eu disse, digo e vou dizer sempre, eu ficarei sempre com a verdade que é a palavra de Deus. Eu ficarei sempre do lado da Bíblia. Não me importa o quanto tenha que pagar. Não me importa as consequências. Não me importa a antipatia daqueles que vier por mim expressá-la. Mas eu prefiro ficar com a palavra de Deus. Vou defendê-la. Vou ostentá-la como o meu pavilhão. Vou erguê-la bem alto. Não me importa cargos. Não me importa oportunidade. Não me importa privilégios na igreja. Se para ter isso eu tiver que me negar as verdades da palavra de Deus, omitir as verdades da palavra de Deus, para agradar a quem quer que seja, quem quer ser agradado, não. Eu prefiro ficar com a palavra de Deus. Vou continuar a defendê-la, contrapondo-me com a verdade a quem quer que seja, a quem quer que se levante com um ensinamento contrário às verdades da palavra de Deus. Porque, como eu disse uma vez, crente não gosta da verdade. O crente só gosta da verdade quando esta lhe bajula, lhe mima, lhe acalenta, lhe afaga. Mas quando esta verdade dita contrapõe ao modo vivendo mundano, vaidoso, carnal, sensual do crente, logo ele se torna e nos tem como seu inimigo. E neste quesito eu tenho sofrido em Vila Brasilândia 1. Neste quesito eu tenho padecido. Por isso, talvez, até hoje, eu não sou o que muitos hoje são. Eu não angariei o que muitos, até mesmo aqueles que chegaram depois de mim, angariaram. Porque eu optei e opto por ficar com a palavra de Deus, defendendo-a arduamente, com a minha vida, mesmo sabendo que perderei os privilégios dentro da igreja. Mas eu prefiro ficar com o céu. Eu prefiro ter certeza e convicção de que Deus tem se agradado de mim. E eu sei que Ele tem. Porque o testemunho que um presbítero deu aí, de um sonho terrível, que ele teve e o perturba até hoje, aonde o irmão Joel Dilto estava neste sonho, e ele, como ele mesmo disse, pelo zelo com que o irmão Joel Dilto sempre zelou nesta igreja, zelo que ele via de uma forma totalmente diferente
E ele fazia um juízo do irmão Joel Dilton, de que o irmão Joel Dilton não subiria no arrebatamento da igreja. Jesus mostrou para ele de que o irmão Joel está no agrado de Jesus, de que o irmão Joel está no agrado de Deus, de que aquilo com que o irmão Joel zelava das coisas de Deus era com o zelo de Deus. E ele viu no sonho que o irmão Joel Dilton foi arrebatado e ele ficou. Isto foi um sinal de Deus para este presbítero, do agrado de Deus para com o irmão Joel Dilton. Irmão este, do qual ele julgava pela forma defensora com que o irmão Joel Dilton sempre defendeu a santidade, a pureza da palavra de Deus, da doutrina da palavra de Deus. Mas que ele tinha o irmão Joel Dilton como a pior pessoa na igreja de Vila Brasilândia 1. De que no conceito dele, o irmão Joel Dilton não subiria no arrebatamento da igreja. E Jesus mostrou para ele num sonho que o irmão Joel Dilton foi arrebatado. No sonho do arrebatamento da igreja, ele viu que o irmão Joel Dilton subiu no arrebatamento com alguns irmãos, enquanto que ele ficou com muitos irmãos aqui. Eu louvo a Deus, eu glorifico a Jesus pelo que ele fez em defesa do irmão Joel Dilton diante deste presbítero. Eu sempre paguei um preço caro em Vila Brasilândia 1, pelo meu zelo para com as coisas de Deus, pelo não compartilhar, pelo não me associar àqueles que praticam as coisas que a palavra de Deus sempre condenou, mas que hoje, no conceito de alguns líderes, ela não condena mais. Eu sempre paguei um preço caro, porque quando eu chego na igreja e eu vejo na parede da igreja do templo um cartaz fazendo a propaganda de um passeio, de um acampamento que vão se fazer, e ali já mostra, neste cartaz fixado na parede dentro do templo, o que se praticará lá, isso me fere, isso me ofende, porque estamos divulgando através dos cartazes para ver se estimula as pessoas aí no acampamento. Não porque lá vai ser um acampamento espiritual, mas porque lá se permitirá descer da cruz, descer do altar e tomar a forma mundana de ser para a prática de práticas que outrora condenávamos, contra as quais pregávamos, mas que, como eu tenho dito, que o pecado, quando ele é praticado pelos crentes reunidos, ele deixa de ser pecado. O pecado, no conceito de alguns pastores, de alguns crentes, só é pecado quando o crente pratica ele com aqueles que não são crentes.
Mas quando os crentes se reúnem, eles podem fazer e praticar tudo o que se considera pecado quando praticado com o ímpio. Então isso me fere, isso me faz contrapor a isso, porque a casa de Deus para mim sempre foi santa e não se pode ser usada para divulgar práticas que consideramos mundanas, práticas das quais queremos libertar os não crentes pela pregação da palavra de Deus. Eu não posso aceitar isso calado. Eu não posso concordar que eu vou à casa de Deus e na entrada eu me deparo com cartazes divulgando, propagando um acampamento aonde praticarão práticas contra as quais sempre a igreja pregou contra. E tudo isso porque se sabe que se for apenas para um acampamento espiritual, os crentes não vão. Mas se disser que lá vai ter jogo, se disser que lá vai ter banho, vão poder se banhar, vão poder nadar em piscinas, se disser que lá vão poder andar à vontade, aí os crentes vão. Então, parece que se atrai os crentes para os acampamentos, mostrando para eles que essas práticas que tanto se pregou sobre os nossos altares contra, práticas pelas quais muitos foram disciplinados, pastores, quando sabia que o irmão estava jogando bola, que o irmão foi à praia, que o irmão está andando na rua de bermuda, sem camisa, se disciplinava, porque tinha estas práticas como mundanas. Hoje as divulga através de cartazes dentro do templo, dentro da casa de Deus, como práticas aceitáveis, porque estarão sendo praticadas em um acampamento de crente, onde só haverá crente. Então os crentes que gostam dessas práticas, sabendo que lá poderá fazer tudo isso, eles vão. Eu tenho pago um preço caro, irmão. E você percebe que quando se vai fazer a propaganda em cima do altar, parece que há uma intenção de atacar aqueles que, como o irmão Joel Dilto, é contra, dizendo que tem irmão que é contra. Ora, irmãos, eu sou contra porque a palavra de Deus é contra. Eu sou contra porque sempre se pregaram contra isso. Ou por que num acampamento o irmão pode andar de bermuda, pode andar de maiô para se banhar numa piscina e não pode andar na rua? Por que esses mesmos irmãos que lá no acampamento, se for olhar lá, nem vão
conhecê-los como crente, por que que aqui na rua eles também não podem andar desta mesma forma, desta mesma maneira? É por causa do ambiente? É porque lá estará em um círculo fechado, só de crentes? Então aquilo que se considera pecado aqui na rua, no trabalho, na escola, lá não é? Então o que está em questão não é o que se pratica, e sim com quem pratica, e sim no lugar em que se pratica. É isso que se questiona então. Não é a prática em si, e sim com quem se pratica ou no lugar em que se pratica. Então no acampamento eu posso jogar bola, mas aqui na rua, lá no serviço, na escola eu não posso. Eu não posso ir numa lotérica fazer um jogo, porque tudo são jogo. Então eu tenho pago um preço caro. Condenar essas práticas do banho coletivo, porque os crentes modernos frequentam tais ambientes. E como eu disse, e eu quero que alguém me conteste, que o crente que vai à praia, ele pode ir numa casa de striptease. Não há problema, não há diferença nenhuma. Simplesmente ele vai ver mulheres peladas, homens pelados. Qual o problema? Nenhum. Então eu tenho pago o preço mais caro em Vila Brasilândia 1 por defender a santidade da palavra de Deus. Não amei o mundo, nem o que no mundo há. Buscai as coisas que são de cima, aonde Cristo está sentado à destra de Deus. Não vos associeis com aqueles que, se dizendo irmãos, forem devasso. E devasso aqui quer dizer libertino. Devasso, essa palavra quer dizer libertino. É aquele tipo de crente dado a tudo, que em nome da liberdade que ele diz que teve em Jesus, ele faz tudo. Contra esses, Paulo escreveu dizendo que não devêssemos nos associar a eles. Ele não estava falando do não crente, porque como ele mesmo disse, se ele estivesse falando dos não crentes, os crentes teriam que sair do mundo. Mas como não vamos sair do mundo ainda, então o que não deveríamos nos associar era com aqueles que dissessem ser crentes, ser irmãos, e fossem libertinos.
aqueles que andam em conformidade com este mundo. Com esses, segundo a palavra de Deus, o próprio Deus, não devemos nos associar. Mas parece que, para sermos agradáveis na igreja, parece que nós temos que nos associar a esses irmãos, não falando nada daquilo que ele pratique, que a palavra de Deus venha condenar. Nós temos que fazer silêncio, boca de siri, para então cairmos no agrado do pastor, do irmão, da irmã. Aí então lhes seremos agradáveis. Seremos pessoas agradáveis aos seus olhos. Mas se formos ao contrário, condenando tais práticas, que tanto se condenou nas nossas igrejas, e Deus confirmava, com salvação de almas, com libertação, batismo, profecia, visão, revelação, cura, milagres, coisa que hoje estão difíceis nos nossos cultos, nas nossas igrejas. Quando há uma profecia, é elogiando, é bajulando, é mimando a pessoa. A pessoa precisando de uma profecia exortativa, vence a ela com uma elogiando-a. Como que se tudo estivesse bem, mil maravilhas. Quando nós vemos, percebemos o mundo desta pessoa, a sensualidade, a vaidade, mas não se querem que se fale contra isso. Porque parece que o alvo maior, preocupante dos pastores, é no que tange respeito às finanças, é no que tange respeito os dízimos, as ofertas. Então precisamos tomar cuidado para não afugentarmos as pessoas, tirando delas aquilo que elas trazem para a igreja. Porque muitos querem vir para a igreja, mas querem trazer o mundo com eles. E muitos pastores estão fechando seus olhos para isso. Não tem coragem, não tem moral, não tem ousadia para falar contra essas coisas. Porque eles querem agradar aos gregos e também aos troianos. E nisso, a igreja vai de mal a pior. O mundanismo vai entrando sorrateiramente dentro das nossas igrejas, nos nossos cultos, práticas, modismos, sensualismos. Tudo isso vai entrando dentro das nossas igrejas. De tal maneira que já perdemos a verdadeira característica de povo de Deus. Já perdemos a verdadeira característica de povo de Deus. Porque a verdadeira característica de povo de Deus, que nos caracteriza como povo de Deus, que as pessoas nos vê, que eles olham para nós e nos identifica pelas características que em nós eles observam como crente, tem se perdido.
O que os ditos crentes hoje trazem em si como características que lhes identificam é como mundanos, é como pessoas do mundo e não como pessoas povo de Deus. Porque uma das características que nos identifica como povo de Deus, como crentes salvos, libertos, lavados, remidos pelo sangue de Jesus, é a não associação com o mundo e nem com as práticas inerentes do mundo. Porque, lamentavelmente, para que os crentes não voltem para o mundo, estão trazendo as práticas mundanas para dentro das nossas igrejas. Nos nossos cultos, até dançam. Já até se dança nos nossos cultos. Em algumas de nossas igrejas já até canta o que se chama de hino, o que se chama de louvor a Deus, dançando, rebolando, mexendo o corpo. Nenhum carnalismo fora do sério. Porque precisa trazer as práticas mundanas. Porque os crentes não estão suportando a doutrina, estão agindo como quem tem comichões. E se não trouxer essas práticas mundanas para dentro da igreja, eles sairão à procura de doutores, de ensinadores que venham a pregar aquilo que eles querem. E não o que eles precisam, mas o que eles querem. E nisso que eles querem, muitos pastores têm se entregue. Não mais pregando o que eles precisam para lhes converter e levarem em uma vida santa diante de Deus. Então a não associação ao mundo, ao mundanismo, é uma das características que nos identifica como povo santo, povo de Deus. Pessoas que caminham para o céu, não para ficar aqui. Outra característica que nos identifica como povo de Deus é o nos separar daqueles que não servem a Deus, cujas práticas ferem a santidade de Deus, contraria a palavra de Deus. É nos separar de tais práticas. Mas lamentavelmente estamos nos dando a ela, de espírito, de alma e de todo o corpo. E isso não precisa mais de visão para ver. Não precisa mais de revelação para ver. Está aí patente aos olhos de quem quer ver. Ou de quem vê, de quem enxerga, de quem não é cego. Porque eu preciso rebater sempre isso. De que alguns pastores, quando estão ensinando, eles, para tentar atacar o irmão, a irmã, ele diz que tem irmãos que vêm à igreja para ficar olhando como a irmã está vestida, como a irmã está calçada. Não. Ninguém vai à igreja para isso. Mas quem for dentro destes conformes vão ser vistos. Porque não somos cegos. Estamos vendo, observando. E quem for desta forma, desta maneira, será visto, será observado. Mas a nossa intenção não é de observar a A ou a B, não. Mas se você estiver nessas condições mundanas, eu te verei. Te verão, você será visto, vista.
Sem dúvida nenhuma. E aqueles que têm coragem se contraporão a essas práticas, a essas atitudes. Mas quem for a favor, te aplaudirá e até te defenderá. Irá te defender. Mas temos perdido as características de povo de Deus. Pela associação às coisas mundanas. A práticas mundanas, práticas que antes nós pregávamos defendendo, que eram práticas do mundo, do mundanismo. Hoje, os crentes praticam tudo. No livro de Êxodo, no capítulo 33, versículo 16, está uma das características pelas quais nós somos identificados como crentes salvos, libertos, remidos, lavados pelo sangue de Jesus, que vamos para o céu. Quando Moisés disse para Deus: como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, e separados seremos eu, o pastor, e o teu povo, a igreja, de todo o povo que há sobre a face da terra? Está aqui uma das características pela qual nós somos identificados como o povo especial de Deus. É o nos separar desse mundo, do sistema deste mundo, das práticas, das coisas mundanas. Mas estamos associados a ela, a eles, de tal forma, de tal maneira, que lamentavelmente não nos identifica mais como crentes, que incomoda, que lhes perturba, não. Eles nos têm como amigos. Então eu tenho pago um preço ferrenho por optar em ser zeloso pelas coisas de Deus. E lamentavelmente, irmãos, como eu disse, que se eu estivesse na escola eu contestaria o dizer ou afirmar de que não haverá vivo no juízo final. Porque se há o livro da vida e o julgamento do trono branco será apenas para condenação e não para absorção ou possibilidade de alguém ali ser salvo. Então não haveria mais a necessidade de um livro da vida ser aberto para procurar o nome de alguém, a não ser que Deus não saiba o que está escrito no livro, que precisava ser aberto. Não, irmão. É porque ali haverá pessoas vivas, cujos nomes, não sendo achados no livro da vida, eles foram jogados no lago de fogo. Então eu contestaria, rebateria mais uma vez. Mas eu afirmo aqui, irmão, o inferno não está vazio. O inferno, que tem o nome no grego de Sheol, e tem o nome no hebraico de Hades, tem o nome no hebraico de Geinom, tem o nome no grego de Geena. Esses 4 nomes referem-se ao mesmo lugar, ao inferno. Que para o entendido o caminho do céu é para cima
para escapar do inferno que está embaixo. Que está no livro de Provérbio, no capítulo de número 15, no versículo de número 24. Para o entendido, o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. O inferno não está vazio. O inferno não se farta. O inferno está cheio e sempre tem lugar. E eu defendo que no juízo final haverá vivos, a não ser que alguém me diga o contrário e me diga onde eles estarão, ou me afirme que não haverá pessoas vivas após o milênio. Se há, que forma de julgamento lhe sucederá? Queridos irmãos, fiquemos com a palavra de Deus, que na verdade mais um erro do comentarista é quando ele diz que o destino dos ímpios é o inferno, descrito aqui como lago de fogo, ou ardente lago de fogo e enxofre. É esse erro aqui. Porque depois ele se contradiz dizendo que o Hades e o Sheol, ambos os termos se traduzem às vezes por inferno. Como eu disse, irmão, foi um erro atrás do outro. Mas vamos ficar com a palavra de Deus. Vamos ficar com Jesus, porque com Ele é muito e bem melhor. Que Deus em Cristo nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.